want to share with you is how Jesus changed my thinking. Então o que eu quero compartilhar com vocês hoje é como Jesus mudou o meu pensamento. Just what church is. O que igreja significa? What is church for? Para que é a igreja? I've been trained to be a pastor, Eu fui treinado para ser um pastor, like all other pastors. assim como todos os pastores. And I was doing the typical things pastors E eu do. estava fazendo as coisas típicas que pastores fazem, But Jesus shifted my thinking mas Jesus mudou o meu pensamento. just about what it is we're supposed to be doing. Como se fosse assim, o que você precisa estar fazendo? And it starts from this Bible verse. E começou a partir desse verso bíblico. You know, Jesus talked about the kingdom of God many, many times. Então você sabe, Jesus falou sobre o reino de Deus muitas vezes. Let's say kingdom of God together. Vamos repetir juntos o reino de Deus. Jesus spoke about that countless times. Jesus falou incontáveis vezes sobre isso. But he only spoke about the church 2 times. Mas ele falou sobre igreja apenas 2 vezes. Really, the more important thing is the kingdom of God. Então, de verdade, a coisa mais importante é o reino de Deus. That's the goal, Esse é o objetivo. to serve his kingdom. Servir ao seu reino. But the church Mas a igreja is very important to help us do that. é muito importante para nos ajudar a fazer isso. Here in this verse, Então, aqui nesse verso, from Matthew 16, a partir de Mateus capítulo 16, just read that if you will. vamos ler aqui. E sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. If you notice, I didn't put the typical word in Portuguese for church. Então você viu que eu não coloquei aqui a palavra para português, em português para igreja. I put the original Greek word. Eu coloquei a palavra original do grego. This is the word Jesus chose Essa é a palavra que Jesus escolheu when he was speaking here. quando ele estava falando esse texto. But it means very different things from what we think as church. Só que isso significa uma coisa muito diferente daquilo que nós pensamos ser igreja. Like most people today, when they think church, A maioria das pessoas hoje, quando pensam igreja, they're thinking of a religious group estão pensando sobre um grupo religioso that's talking about God. que fala sobre Deus, They're singing, they're praying. que está lá se reunindo, cantando, orando, With their meetings, they study the e Bible. nas suas reuniões eles também estudam a They Bíblia. think of church this way. E as pessoas pensam igreja dessa maneira. But when Jesus spoke this word, Mas quando Jesus falou essa palavra aqui, it was already very well known, era uma palavra muito conhecida and everybody understood e it. todo mundo entendeu. It had nothing to do with religion. E não tinha nada a ver com religião. It was nothing new. Não era nada novo. What was it? Então o que era isso? It came from the Greek democratic tradition. Essa palavra veio da tradição democrática grega And it was spread all over the world there at that time e se espalhou por todo o mundo daquela época by the Greek Empire. através do Império Grego. What was it? E o que era isso? It was just an assembly of citizens. Então é justamente uma assembleia de cidadãos. Not assembling for religious goals. Não era uma assembleia, uma reunião com um princípio religioso. Why would they assemble? Então por que eles se reuniam? Because as citizens, Por causa que os cidadãos they were concerned for their city. estavam preocupados com a sua cidade. And they wanted to discuss how to solve the problems. E então eles estavam querendo discutir como resolver os problemas. How to solve the problems Como resolver os problemas of Porto Alegre, de Porto Alegre, of Gravataí, de Gravataí, your city. aqui na sua cidade de Viamão. This would be what an ecclesia was. Isso seria o que significa a palavra eclesia. Just citizens meeting together to talk about that. Cidadãos que se reúnem junto para falar sobre isso. And they actually had legal power. E realmente eles acabavam tendo também um poder legal. They could pass laws. E eles poderiam aprovar leis. They could spend public money. Eles poderiam direcionar verbas públicas Do whatever was needed e fazer tudo o que fosse necessário to make their city better. para fazer a sua cidade melhor. So when we think of church today, Mas quando nós pensamos igreja hoje, most people in Brazil, a maioria das pessoas no Brasil, they don't think of this. eles não pensam isso aqui. They think of something very different. Eles pensam uma coisa muito diferente.
So this really shifted my thinking. Então that isso realmente mudou o meu pensamento. as a young pastor, I began to rethink my mission. E como um jovem pastor, eu comecei a repensar a minha missão. Instead of just trying to build a big church, Então, ao invés de simplesmente tentar construir uma grande igreja, I began to try to build big people. eu comecei a tentar construir grandes pessoas. What I mean by E o that que eu quero dizer com isso? is people Que as who would pessoas know how to bring solutions to wherever they're involved in. precisam conhecer como trazer soluções para as coisas que estão envolvidas. In their families, Nas suas in famílias, their schools, nas suas escolas, in their businesses, nos seus negócios, in the politics, na política, everywhere. em todo lugar. So I began to make that my goal. Então eu comecei a fazer deste o meu objetivo. How can I, as a pastor, help people to do that? Como eu, como um pastor, poderia ajudar as pessoas a fazer isso? You know, toward the end of the ministry of Jesus, Então, você sabe que lá no final do ministério terreno de Jesus, during his time on earth, durante o seu tempo nessa terra, after he died on the cross and rose from the dead, depois que ele tinha morrido na cruz e ressuscitado dos mortos, he spoke for 40 days to his disciples ele falou por 40 dias aos seus discípulos about the kingdom of God. sobre o reino de Deus. But then he gathered them for one last message. Mas então ele reuniu eles para uma mensagem final. This last message is found at the end of the gospel. E essa mensagem final ela é encontrada no final do livro dos evangelhos. Go to the next slide, please. Então coloque o próximo So, slide, por at favor. the end of Mark and end of Matthew Então no final do livro de Marcos e no final do livro de Mateus and Luke, e também em Lucas, this last message, essa última mensagem. sometimes we in the church we call this the Great Commission. Então algumas vezes nós na igreja chamamos essa mensagem de a grande comissão. It spoke about several things, E ela fala sobre muitas coisas. but I want to highlight two main parts. Mas eu quero destacar duas partes principais. Mark remembered some parts of it, Matthew different parts. Marcos lembrou de algumas partes e Mateus de outras partes diferentes. Like Mark remembered this first part here, Então Marcos relembrou dessa primeira parte aqui em cima, which he said, "Go and preach the gospel to every creature in the world. em que está escrito: vão e pregam o evangelho para toda criatura no mundo. Evangelize. Evangelizem. Bring people to Christ. Tragam pessoas para Jesus Bring Cristo. them into the church." Tragam para a igreja. That's very important. E isso é muito And importante. of course, this is often a lot what we talk about. E logicamente, isso é uma coisa que normalmente nós falamos sobre. How can we do that? Como nós podemos fazer isso? We have our cell groups. Nós temos, por exemplo, as We have células. your retreat Nós temos aqui o retiro que foi Different anunciado. ways. Diferentes formas. to introduce people to Jesus. Como introduzir pessoas em conhecer Jesus. Very good. Muito bom. But now let's look at something else. Mas eu gostaria de olhar agora para uma coisa a mais. Matthew remembered this part. Mateus lembrou uma outra parte. Jesus said, "Make disciples of all the Em que nations." Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. A nation is so much bigger than a church. Uma nação é muito maior do que a igreja. When you think nation, Quando você pensa nação, we're talking about something that involves big institutions of você life. está pensando em alguma coisa que envolva as grandes instituições da vida. In Brazil, No Brasil, in this nation, nesta nação, we have governments, nós temos governos, hospitals, hospitais, schools, escolas, families, famílias, businesses, negócios, many things. muitas coisas. That's what a nation is all about. E é sobre isso que é uma nação. And Jesus said, E Jesus disse: we're to go and disciple the nations. vão e discipulem as nações. What does disciple mean? E o que significa discipular? It means bring discipline, Significa trazerem a disciplina. meaning to bring something that's out of line into alignment. Significa trazer uma coisa que estava desalinhada ao alinhamento. Of course, we try to make disciples in the church, Logicamente, nós já temos tentado fazer discípulos na igreja, helping people to become more and more walking, ajudando as pessoas a se transformar living as Jesus cada wants vez us mais andando e vivendo como Jesus deseja. to. That's discipleship. E isso é discipulado.
But Jesus here Mas Jesus aqui, is saying we need to do that for ele nations. está dizendo, nós precisamos fazer isso por nações. Is Brazil Então, Brasil as a nation living like Jesus wants? Brasil está vivendo como uma nação assim como Jesus gostaria? I think probably not. Eu penso que provavelmente não. So he wants us to help Brazil learn how to be a nation that's operating God's way. Então Jesus deseja que nós ajudemos o Brasil a ser uma nação operando no caminho do Senhor. Hallelujah. Aleluia. That's a big job. Isso é um grande trabalho. I started really thinking a lot about this. Eu comecei a realmente pensar muito sobre I isso. started studying everything I could about E eu this. comecei a estudar tudo que eu pude sobre isso. I remember on my wedding day Eu lembro no dia do meu casamento, in 1982, em 1982. my pastors gathered around my wife and I, O meu pastor reuniu ali a minha esposa e eu. and right in the wedding they laid hands on us, prayed for us. E justamente no dia do meu casamento ele veio e impôs as mãos sobre nós. And this one pastor gave a prophetic word to us. E outro pastor veio e entregou uma palavra profética para nós. He said he believed God was saying E ele disse, eu creio que Deus está that dizendo one day I would travel to many nations que um dia você vai viajar para muitas nações and help Christians in those nations, e ajudar os cristãos naquelas nações. like Mordecai helped Esther. Assim como Mordecai ajudou Esther. Do you know the Esther story? Você conhece a história de Esther? Israel was in trouble, Israel estava com problemas and Esther, the queen, e Esther, a rainha, had to go and speak to the king, tinha que ir e falar ao rei, this pagan king, esse rei pagão, in behalf of her people. em favor do seu povo. And she had the courage to do that E ela tinha a coragem para with fazer isso. encouragement from her relative Mordecai. E foi também porque ela foi encorajada pelo seu parente Mordecai. So on my wedding day, Então, no meu dia do casamento, God said I would do that for Christians in many nations. Deus disse, eu farei isso por cristãos em muitas nações. At that time, E naquele tempo, again, I was just a young pastor eu era apenas um pastor jovem, of a little church. com uma igreja pequena, I didn't have any money, e eu não tinha dinheiro, no advanced degrees of education. não tinha níveis avançados de educação. I didn't know really anything about nations and government Eu at não that time. sabia realmente nada sobre nações, governo e coisas assim. So in my mind, I'm thinking, Então, na minha mente, eu fiquei pensando, I never even thought about traveling to another country. eu nunca nem pensei em viajar para outras And nações. what would I speak to them? E o que eu vou falar? Why would any national leaders listen to me? O que os líderes de uma nação vão ouvir de mim? It just seemed like crazy talk. Então parecia assim como uma coisa louca, It seemed just impossible. parecia impossível. So I kind of didn't think about it for a while. Então eu comecei a nem pensar por isso por um bom tempo. But God started telling me, study about nations. Mas Deus começou a dizer para mim assim, estude sobre nações. And as I started to do that, E conforme eu comecei a fazer isso, started to write down things I e eu learned, comecei a escrever algumas coisas que eu estava aprendendo. I began to teach in the United States. Eu comecei a ensinar dentro dos Estados And it Unidos. spread to many churches. E começou a se espalhar isso para muitas igrejas. Published some books. E publiquei alguns And livros. it spread to even other countries. E comecei agora a espalhar isso para outras And I nações. started to be invited to other countries. E aí eu comecei então a ser convidado para ir a essas nações. And as I said, now I've been to over 70. Então agora, como eu disse, eu já fui em mais de 70. I've spoken to about 25 parliaments around the Falei world. já em mais de 25 parlamentos. I'm meeting with political leaders, government leaders all over the world. Eu tenho encontrado com líderes políticos, líderes governamentais ao redor de todo mundo, Especially Christians especialmente os cristãos, who are like Esthers in their que nations. são como as Esthers nas suas nações. It's happening exactly as God E said. isso está acontecendo exatamente como Deus disse no dia do meu casamento. Hallelujah. Aleluia. For one thing, that should encourage you. Então, por uma coisa, deixa eu encorajar você. If God has put something in your heart, Se Deus está colocando alguma if He has coisa no teu spoken coração, something to you, se Ele está falando alguma coisa no para matter você, how não impossible it importa seems, quanto impossível pareça, God will do it. Deus fará isso. Hallelujah. Aleluia. Senhor. That's my testimony. That's Esse why é- I'm here. Esse é o meu testemunho e é por isso que eu estou aqui. Hallelujah. Aleluia. But it's
especially because for me, Mas especialmente porque para mim, God emphasized nations. Deus enfatizou nações. I'm convinced when Jesus said this, E eu imagino que quando Jesus disse isso, he had Brazil in his mind. ele tinha o Brasil na sua mente. I believe that. Eu creio. There's no way the disciples would ever know something called Brazil. Então não tem como os discípulos dele sentirem que deveriam discipular o Brasil, But Jesus knew. mas Jesus saberia. He knew this nation would emerge in history Ele sabia que essa nação iria emergir na história and that we would be gathered here tonight. e que nós estaríamos reunidos aqui nessa noite. Hallelujah. Aleluia. So there's really two major parts here in this mission. Então, realmente existem duas grandes partes nesta missão. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So you see these two parts. Então veja aqui duas partes. You see two parts. Você vê aqui duas On, partes. on the left is what we typically think of church. Aqui à esquerda nós temos o que tipicamente nós pensamos Go igreja. preach, baptize, build the church. Pregue, batize, construa a igreja. But then this other side, Mas aqui tem um outro lado. disciple the nation. Discipule as nações. This is focusing outside the church. Então isso está focado do lado de fora da igreja, The society around us. na sociedade que está ao redor de nós. Transform that Transforme isto for the glory of God. para a glória de Deus. Here's kind of how I think about this. Então agora eu vou compartilhar como eu penso sobre How isso. these two things fit together. Como que essas duas coisas se ajustam. I'm sure many of you here, you love football. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui amam futebol. Okay, Argentina won last year, Tá but you're going to bom. win the next A time. Argentina ganhou no ano passado, mas nós vamos ganhar a próxima. Okay, all right. If you had the chance Então, se você tiver a chance to put together the best football team, de reunir o melhor time de futebol I mean, you had all the money you needed. e tiver todo o dinheiro que você precisa, First, what you would do o que você faria is you primeiro? go hire the best coaches. Você iria contratar os melhores técnicos. Then you start recruiting the best players. E aí você iria recrutar os melhores The jogadores, top talent in the nation. os talentos melhores da nação. Maybe top talent from other nations. Talvez os melhores talentos de outras You nações. get them on your team. E você traria para o seu time. And then maybe you build training facilities. Então talvez você construiria centros de treinamento. Your team clubhouse or whatever you O call clube, a casa do clube do time. it. You get some equipment E também traria so equipamentos. the players can exercise and get in top Então shape. os jogadores poderiam se exercitar e ficar em forma. And so you start having your meetings. Então agora você começa a fazer reuniões. Coach with the players. O treinador, os You jogadores. start planning your strategy. E eles começam ali a planejar a sua estratégia. Okay, who would be best as the goalie? E aí vamos ver quem é o melhor goleiro. Who would be best as a forward Quem é o melhor to atacante. score the goals? Quem é que vai marcar os gols. You need to find every position Nós precisamos encontrar cada and how posição. to work together. E como trabalhar juntos. Now, all that would be great. Então isso é ótimo. But what if you never actually got into a game? Mas na verdade você ainda nunca entrou num jogo. All you did was have your meetings, Você está fazendo reuniões, your training. treinamentos. That would be terrible. Então se tudo que você fizer é isso, é It'd be- terrível. It would be wasting this great talent. Você estaria desperdiçando esses grandes talentos. It would be like a scandal Seria um escândalo that you put all this work to build this team. colocar todo esse trabalho, construir esse time. But if the team never gets in a game, Mas se esse time nunca entrar em campo, it's missing the point. está perdendo o objetivo. You know, this is what I see Jesus is saying. Veja, é assim que eu vejo o que Jesus está dizendo. He says, go preach the gospel. Ele está dizendo, vão e preguem o evangelho. Bring people into the church. Tragam pessoas para a igreja. This is build my team, Isso significa, construa o meu time. God's kingdom team. O time do reino de Deus. All right? Certo? And a lot of
Churches do a good job at E this. muitas igrejas já têm feito um grande trabalho nessa parte. Some of them have big teams. Algumas têm grandes And times. some have built great training E facilities. algumas têm, assim, construído grandes centros de treinamento. We call them church buildings. Naquilo que nós chamamos os prédios da igreja. And it's impressive. E é impressionante. But many of these big teams, Mas muitos desses grandes times they never get in the game. nunca entraram no jogo. What's the game? E o que é o jogo? I think that's what this is about. Eu penso que é sobre isso aqui. Jesus was telling us the game, Jesus está nos dizendo o jogo, the purpose of the team. o propósito do time. It's not for itself. Não é para o time It's em not just si. to have its meetings. Não é para ter as suas reuniões. But those meetings are to get into the game. Mas aquelas reuniões precisam levá-los ao jogo. Get out on the field. Vão ao campo. Score the goals. Marquem os gols. Beat the devil. Derrotem o mal. Amen. Amém? Transform Brazil. Transformem o Brasil. That's the game. Esse é o jogo. Hallelujah. Aleluia. That's why we're here. É por isso que nós estamos aqui. It's not just for ourselves to have great meetings. Não é só para nós mesmos termos grandes reuniões. Let's go disciple the nation. É para discipular a nação. Hallelujah. Aleluia. Jesus loves people in Brazil, Jesus ama o povo do Brasil, but he also loves the nation of Brazil. mas ele também ama o Brasil como uma nação. He has a plan for it. Ele tem um plano para essa nação. And it's only the church, when it gets in the game, E é somente quando a igreja entra no jogo can start to help the nation find its purpose. e começa a encontrar ajudar a nação a encontrar o seu propósito. How many of you want to be in the game? Quantos de vocês querem entrar no jogo? Amen? Amém? Good. Bom, Well, that means we have to get trained. então vamos lá, vamos ser treinados. You have to listen to your coaches, Escute os seus treinadores, your cell leaders, os seus líderes de your célula, team leaders. os seus líderes de equipe. They're preparing you. Eles vão preparar você Get into the game. para entrar no jogo. Hallelujah. Aleluia. Next slide, please. Próximo slide, por favor. When you look at a nation, Quando você olha para a nação, you see their major components. você vê os principais componentes. In every nation, you have families, Em todas as nações nós temos famílias, Businesses, negócios, nós temos escolas, governments, governos, all these different areas. cada uma dessas diferentes This áreas. is what makes up a nation. Isso faz uma nação ser formada. And really, almost every city has E all realmente, these things. praticamente toda cidade também tem isso. When you see this picture, Quando nós vemos essa imagem, you see I put the church in the middle. veja que eu coloquei a igreja no centro. Not that it's supposed to control all of these other Não things, que ela seja suposta de controlar essas outras áreas. but you see these arrows. Mas veja agora essas flechas. They're pointing to out. Elas estão apontando para fora. This tells me this is what I think Jesus was saying. E é isso que eu penso que Jesus estava dizendo. Church, A igreja make disciples fazendo discípulos of the nations. para a nação. How do we do that? Como fazer isso? We train, lead individuals in the church to go out. Então nós vemos treinar indivíduos dentro da igreja para sair. I'm not talking primarily evangelism here. Então eu não estou falando primariamente de evangelismo aqui. No, go out and find your place Eu estou dizendo, saia e encontre o seu lugar to bring the kingdom principles of life. para trazer os princípios da vida do reino. Find what God wants to use you to do. Encontre aonde Deus está querendo te usar. And in reality, E na verdade, this is God's team. esse é o time de Deus. In this room, Nessa sala aqui. of course, there are parents, families. Logicamente aqui tem pais, tem famílias. Some of you are teachers. Alguns de vocês são professores. Raise your hand if you're a teacher. Quem de vocês trabalha com escola, Any professor? teachers here? Quem? Some of you are business people. Alguns de vocês são pessoas de negócio? Raise your hand if you're Quem tem in empresa? Quem tem business. negócio? Quem gera o seu negócio? Ok. Some of you are
Maybe in healthcare, a nurse, a doctor. Alguns de vocês trabalham na área de saúde, enfermeiros, doutores, técnicos. Quem? Some maybe are working in the government. Alguns de vocês, quem sabe, trabalham em departamentos do governo. Any of those? here? Alguém trabalha aqui? Departamentos do governo? This is God's team. Essa é a equipe de Deus. The whole team O time completo has to get on the field precisa entrar em campo and get into the game. e entrar no jogo. If it's just the pastors Se for apenas pastores and the evangelists of the church, e evangelistas na igreja, we can't win the game. nós não podemos ganhar o jogo. It's kind of like trying to win the game just with the goalie. Seria playing. como tentar ganhar o jogo só com goleiros. You're not going to win that way. Como é que vamos ganhar o jogo assim? We need every position. Nós precisamos de todas as We posições. need the whole team Nós precisamos de um time completo get into the game. para entrar no jogo. Amen? Amém? That's why it's so important. Every person here É por isso que é tão importante cada pessoa aqui to fulfill what Jesus wants. para cumprir aquilo que Jesus deseja. Hallelujah. Aleluia. I want to look at something else Jesus Eu said. quero olhar para mais alguma coisa que Jesus afirmou. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Keep going, one more. Mais um. How do we know Como nós that sabemos we're discipling Brazil? que nós estamos discipulando o Brasil? How do we know we're doing the job? Como nós sabemos que nós estamos fazendo o trabalho? Jesus, I think, spoke about that. Jesus, eu penso que ele falou sobre isso. In this last message, Nessa mesma última he mensagem, said something else. ele falou mais uma coisa. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Mark recorded this. O livro de Marcos registrou isso. After he said, go disciple the nations, Depois de dizer, vão e discipulem as nações, he said, look for signs. ele disse, procurem os sinais. Look for indicators Procurem os indicadores of national transformation. da transformação nacional. That's what I think he was talking about here. É isso que eu penso que ele está falando aqui. But he uses strange language sometimes. Mas ele usa uma linguagem estranha para nós. In Mark 16, he says, Em Marcos 16 ele diz, some will speak with new tongues, alguns vão falar novas línguas, some will cast out demons, outros vão expulsar demônios, some will take up serpents, alguns vão pegar serpentes, or drink deadly things vão ingerir veneno, without being harmed. mas eu fiquei assim Some will, preocupado. some will lay hands on the sick, E também outros estarão colocando as mãos sobre os enfermos and they'll be healed. e serão curados. Now, Ok, beberão veneno e não serão machucados, imporão as mãos e serão curados. now, some of these things sound kind of strange, Algumas dessas coisas parecem estranhas aos nossos ouvidos, but they're really symbolic words. mas elas são verdadeiramente palavras simbólicas They were connected to the Old Testament, que são conectadas ao Velho Testamento, to different events that happened in the past, em diferentes eventos que aconteceram no passado, when nations were changed. quando as nações estavam sendo mudadas. So that's why I call these these are not personal miracles, Então é por isso que eu chamo de que isso não são milagres but pessoais, they're national indicators mas são indicadores nacionais of transformation. da transformação. I especially began to think this way Especialmente eu comecei a pensar dessa forma, because Moses used some of these same words in his last message. por causa que Moisés usou algumas dessas mesmas palavras similarmente na sua final mensagem. Before Moses died, Antes de Moisés morrer, in Deuteronomy 32, em Deuteronômio 32, he warned the nation of Israel. ele alertou a nação de Israel There are dangers you must overcome sobre os perigos que eles deveriam superar. if you're going to fulfill your purpose as a nation. Então, para que se eles estivessem cumprindo o propósito na sua nação. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So I'm going to summarize for you Então, eu gostaria aqui de resumir isso para você. what I think each of these words represent. Aquilo que eu penso que cada uma dessas palavras representa. These phrases talk about these 5 kinds of transformation. Essas frases falam sobre aqueles 5 tipos de transformação. I'll try to explain. a Eu vou few. tentar explicar para você. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Spiritual transformation Transformação espiritual of a nation, da nação, not just individuals. não apenas dos indivíduos. You see,
demons are spiritual beings. Então você sabe que demônios são seres espirituais. So if a nation is going to be able to be what it's supposed to be, Então, se uma nação está sendo capaz de fazer aquilo que é para que ela faça, we have to deal with the demons in the nation. nós temos que lidar com demônios na nação. Spiritual forces of darkness. Forças espirituais das trevas. Now, you probably know already a lot about this. Então, você provavelmente sabe bastante sobre isso. So I'm not going to spend much time here. Então, nós não temos tempo livre para falar isso hoje aqui também. Next slide, please. Mas o próximo slide, But I'll just summarize it. eu gostaria de resumir isso. 3 main ways we deal with demons in nations. 3 principais formas que nós lidamos com os demônios na nação. Crying out to God in prayer. Primeira, clamar a Deus em oração. Taking the gospel to every neighborhood. Levar o evangelho a cada vizinhança. Reaching out. Alcançar. And then sending out leaders. E enviar líderes. This forces the demons to retreat. Isso força os demônios a se afastarem. Hallelujah. Aleluia. Let's go on to the next sign. Vamos para o próximo sinal agora. Jesus said, Jesus disse, another way that another indicator outro indicador that we're changing the que nation nós estamos mudando a nação is when we change the thinking of the people. é quando nós mudamos a forma de pensar do povo. How they think, how they speak, Como eles falam, como eles pensam é como eles falam. their messages. A sua mensagem. Again, I think the disciples of Jesus immediately connected this to an Old Testament story. Então eu penso que os discípulos de Jesus imediatamente conectaram essa expressão a uma história do Antigo Testamento. If you know your Bibles, Então, se você conhece a tua you Bíblia, know in the Old Testament, você conhece o Antigo Testamento, God made the nations speak new tongues. Deus fez as nações falarem novas línguas. Back in the Old Testament. Lá no Antigo Testamento. And I'm talking about the day of Pentecost. Não estamos falando do dia de Pentecostes. When did the nations speak new tongues? Quando que as nações falaram em outras línguas? Do you remember? Você lembra? Quando? Take a guess. Quem fala? Quem? Ah. Torre de Babel, Babel Tower. Yeah. Tower. The story of Babel A história de Babel, in Genesis 11. em Gênesis 11. Next slide, please. Próximo slide, por favor. What was happening there? O que estava acontecendo lá? There was a bad leader Tinha um mau líder of Babel. em Babel. His name was Nimrod. O seu nome era Nimrod. And he spread a message. E ele divulgou a mensagem. Let's make a great name for ourselves. Vamos fazer um grande nome para nós And mesmos. this sounded good. E isso parecia bom. So the people said, okay, yeah, let's do that. Então o povo disse, sim, vamos fazer And he isso. said, here's my idea. E ele disse, aqui está a minha ideia. We'll build the tallest building ever built. Vamos construir a maior torre já It'll construída. reach into the Ela heavens. vai tocar os céus. And everybody will know about E Babel. todos saberão sobre Babel. We'll be famous. Nós seremos famosos. And all the people said, great idea. E todo o povo disse, grande ideia. And then Nimrod could say, Então o Nimrod pôde okay, dizer, to do this, então agora para fazer isso, I'll help lead this. eu vou ajudar a liderar isso. Then I'm going to need more power Então eu preciso de mais to poder command this. para comandar I'm going to need isso. more resources, Eu preciso mais recursos, more money. mais dinheiro. I'm going to need your labor. Eu preciso do seu trabalho. And the people gave it to him. E agora o povo foi dando isso. And the Bible says, E a Bíblia diz this is how he centralized all the power. que foi assim que ele centralizou todo o poder Became the first king in e se history. transformou no primeiro rei da história. He had all the power at Ele the top. tinha todo o poder. This had never happened before. Isso nunca tinha acontecido antes. And the people didn't realize E o povo não percebeu that it was dangerous que to isso them. era perigoso para That eles. they were going to lose their freedom Porque eles estavam perdendo a liberdade by deles giving him all this. por dando tudo isso a ele. But God knew the danger. Mas Deus sabia do perigo. So what's God do? Então o que Deus fez? The Bible says he then intervened and confused all their A languages. Bíblia diz que Deus interveio e confundiu as línguas. They all spoke different tongues. Cada começou a falar diferentes línguas. And what happened? E o que aconteceu? Then everybody had to kind of find their language group. Então agora eles tinham que tentar encontrar alguém que falasse a sua língua.
They all began to separate into their E eles different começaram a se groups. separar em pequenos grupos. And everything was E decentralized again. todas as coisas começaram a ser descentralizadas And because novamente. of this, E por causa disso, that building project stopped. aquele projeto de construção parou. No longer could Nimrod manipulate everyone. O Nimrod não conseguia mais manipular ninguém. He only knew one language, but they now spoke Eles tinham different somente ones. uma mesma linguagem, mas agora eles estavam falando diferentes línguas. So what was Jesus saying? Então, o que Jesus está dizendo? Church, Igreja, go disciple Brazil. vão e discipulem o Brasil. Here's how you'll know E aqui está como você sabe you're really on track. que você está no caminho. When you help the people of Brazil Quando você ajudar as pessoas do Brasil to stop the Nimrod messages a that are parar a in Brazil. mensagem do Nimrod no seu You território. see, every nation has Nimrods. Então você vê que toda nação tem Their os seus messages, Nimrods. their messages sound good, As mensagens parecem boas, especially when it's election time. especialmente na época das They eleições. start promising all kinds Começam of a things. prometer um monte de I'll do this coisa, for you if todo you tipo vote de for me. coisa. Eu vou fazer isso se você votar em mim. And it sounds good. E parece tão bom. We give them our votes. E nós damos mais votos. They get in power. E aí eles ficam empoderados. They get richer. E aí eles ficam mais ricos. But not really much happens for the people. Mas But the people don't really get much. Mas as pessoas não ficam muito felizes então. It's just the Nimrods. Porque esses são os Nimrods. So what is Jesus saying? Então o que Jesus está dizendo? You've got to stop the Nimrods. Você tem que parar esse tipo de pessoa, o Nimrod. You've got to stop the bad messages. Você tem que parar com essa mensagem maligna that are here in Brazil. aqui no Brasil, That make people think the wrong things. que faz as pessoas pensarem a coisa errada. If you have your Bible here, Se você tem a tua Bíblia aqui, can you just hold it up? você pode levantar ela? Electronic Bible. Pode ser eletrônica It's também. okay. Pode ser no celular. Ok. Here's mine in here. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the new tongue we speak to the essa nation. é a nova língua que nós temos que falar para a nação. In this book Neste livro are ideas existem ideias that are very different from the Nimrod que ideas. são muito diferentes das ideias dos Nimrods. But these ideas, Mas essas ideias, if we get them outside of the church, nós precisamos fazer com que elas saiam da igreja, into the schools, lá nas escolas, into the politics, para dentro da política, into the hospitals, lá dentro dos hospitais, into the businesses, dentro dos the negócios, people of Brazil, as pessoas do Brasil they start to think differently. comecem a pensar de forma And as they diferente. start to think differently, E à medida que pensam de forma then they diferente, start to speak differently. eles começam a falar de forma diferente. And then when the Nimrods start speaking, E dessa forma, quando o Nimrod começa a falar, the people of Brazil start saying, as pessoas do Brasil começam a dizer: no, that's not the best não, idea. essa não é a melhor ideia, não. We know better ideas. Nós temos melhores ideias aqui Amen? que conhecemos. Hallelujah. Amém? That's how you change É assim que nós mudamos this thinking of a nation. esse pensamento da nação. This is intellectual transformation. Essa é uma transformação intelectual. And here's what it takes. Então, olha o que isso custa. Next slide, please. Vamos para o próximo slide. We have to be involved in schools, Nós temos que estar envolvidos nas escolas, teaching God's truth to the next generation. ensinando a verdade de Deus para a próxima geração. We have to train the professionals Nós temos que treinar profissionais in the universities, nas in universidades, any other way we can. todos os outros caminhos que nós These pudermos, principles. esses princípios. And then we have to speak to using mass media to all people of Brazil. E então nós temos que falar usando assim uma forma de massa para todas as pessoas do Using Brasil. arts, using media, Usando as artes, usando a mídia, using sports, usando and os entertainment esportes, o to reach entretenimento everybody para alcançar a todos with different ways of thinking. com uma forma diferente de pensar. Hallelujah. Aleluia. That's how we help Brazil speak a new tongue. É assim que nós ajudamos o Brasil a falar uma nova língua. Hallelujah. Aleluia. Next slide, please. Próximo slide, por favor. There's another one of these signs. Outro destes sinais. Jesus said, Jesus disse, here's another indicator. tem outro indicador. If you help Brazil Se você ajuda o Brasil to drink deadly things, a tomar coisas venenosas, but not be harmed, mas não ser machucado, that's a sign you're doing the job. esse é um sinal que você está fazendo o trabalho. Again, this sounds strange, doesn't it? Mas então isso soa estranho, né?
who's going to drink poison anyway? Quer dizer, quem é que vai querer ficar tomando veneno? Well, that's the whole point. Então esse é o ponto. No one would do it knowingly. Ninguém faz isso sabendo que faz isso. They're drinking deadly things without realizing Mas toma coisas venenosas sem perceber. until it's too late. É uma coisa tão... Eu vou dizer isso, eu vou perceber isso tão mais tarde. Now, I don't have much time to explain this one. Eu não tenho muito tempo para explicar isso. Next slide, though. Mas então vamos para o próximo Moses slide. already in his last message Na sua última mensagem, had spoken about this. Moisés, na sua última mensagem, também falou sobre isso. Just read that verse. Vamos ler aqui. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Moses was basically saying, Moisés estava basicamente dizendo it's through your work. que é o seu trabalho. For them, they were farmers growing their vineyards. Então, what? For them, they were farmers growing their Ah, vineyards. tá, porque eles eram fazendeiros, eles tinham as suas vinhas, o povo de Israel. Moses is saying, as you're going to your jobs, Então Moisés estava dizendo, na medida que vocês vão ao trabalho de and you're vocês making money, e vocês estarão fazendo dinheiro, beware sejam cuidadosos, that the pursuit of money por causa que perseguir o dinheiro becomes an idol. se transforma uma idolatria. Yes, we all need money, E sim, todos nós precisamos de dinheiro, but if we're not careful, mas se nós não formos it begins cuidadosos, to corrupt us. isso começa a nos corromper. Amen? Amém? We know very well in Brazil Nós conhecemos muito bem o Brasil about corruption, sobre corrupção, how money ruins things. como que o dinheiro arruína as coisas. And the people of Brazil, E as pessoas do Brasil, they're longing eles estão ansiando for someone to show them por alguém que os mostre how to prosper como prosperar without corruption. sem corrupção. Hallelujah. Aleluia. That's our job, church. Esse é o nosso trabalho, igreja. To show the nation how to do Mostrar that. à nossa nação isso. 3 ways the church can do that. 3 formas que a igreja pode fazer isso. Next slide, please. Próximo slide. We have to create wealth, Nós precisamos criar riqueza, earn money, ganhar dinheiro, then multiply our money multiplicar nosso dinheiro and use it for influence. e usar isso para influenciar. Then finally, E finalmente, share out of our wealth compartilhar nossa riqueza with the poor and the needy. com os pobres da nação. These are ways that we can show Brazil Essas são formas que nós podemos mostrar ao Brasil how to use money the right way. como usar o dinheiro da forma Let's go correta. to another one. Vamos para outro. Jesus said, Jesus disse, go disciple Brazil. vão e discipulem o Brasil, Go disciple the nations. vão e discipulem a And nação. here's another sign. E ele disse um outro sinal. Next slide, please. When you help the nations take up their serpents, Quando você ajuda a nação a pegar as serpentes. that's how you know that's an indicator you're on the Esse é right um track. outro indicador que nós estamos no caminho. Again, a strange phrase. Isso parece uma frase estranha It's rooted in an Old Testament story. e também é uma história do Antigo Testamento. Let me tell you something funny. Então vamos falar alguma coisa engraçada. Again, sometimes Christians read the Bible, Algumas vezes os cristãos leem a Bíblia, but they don't really know the context. mas eles não conhecem o contexto. They don't know that, like, certain words come from, they are symbolic of ideas. Eles não sabem que algumas palavras vêm de ideias que contêm simbolismos. So they just don't really know the context and the history of much sometimes of the scriptures. Então, simplesmente, eles não conhecem verdadeiramente o contexto e aí a riqueza que está por trás daquela So escritura. they just read what the text says, Então, muitos simplesmente leem o que o texto está dizendo. and they just read it literally. E simplesmente leem literalmente. And there's some Christians, E então, alguns cristãos, then back in Kentucky, por exemplo, lá em Kentucky, meu estado natal dele, again, let's say our English words again together. você consegue dizer novamente aquelas palavras em Ready? inglês juntos? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Okay, very good. Anyway, back in my state of Kentucky, Então, de volta ao meu estado de Kentucky, there's some churches, há algumas igrejas they're way back in the hills in the
very lá no interior, hard to reach areas. lá na parte bem retirada. And the pastors are not very well trained in the E os scriptures. pastores não são assim muito bem treinados nas But they love escrituras. Jesus. Mas eles amam They're Jesus. sincere. E eles são sinceros. And so some of these churches, Então, algumas dessas igrejas, they just read this phrase that eles, Jesus said, eles leram literalmente essa frase que Jesus disse: take up serpents. pegue as serpentes. And so when they get together on Sunday, Então, quando eles se reuniram no domingo, they sing, eles cantaram, they get into the presence of God. eles entraram eles receberam a And presença de and when their Deus. faith is high, E quando a sua fé estava alta, they bring in a box of poisonous snakes. então eles trouxeram uma caixa com serpentes venenosas. And they tell people, E eles disseram ao povo: okay, Jesus said, pick up the serpents. olha só, Jesus disse: pegue as serpentes. So who has the faith? Então, quem é que tem a fé? And some people E algumas would do pessoas that, fizeram isso. and some would live, some would die. E alguns viveram e outros morreram. That's the truth. E isso é verdade. These are real churches that do this. É uma igreja real que fez isso. They're sincere, Eles foram sinceros. but they don't understand the symbolism Mas of eles the não scripture. entenderam o simbolismo They da just read escritura it bíblica. Literally think they're Eles leram supposed to do somente literalmente o que estava escrito. that. I don't think Jesus wanted us to pick up snakes. Eu não penso que Jesus disse para a gente ficar pegando serpentes Okay? literalmente, Do ok? you agree with Você me? concorda comigo? Good. Sim? Ok? You're safe. It's Ok. not going to happen. Você está seguro, aqui não Okay. vai acontecer então. But it comes from an Old Testament story. Mas isso também vem de uma história do Antigo Testamento. Next slide, please. Próximo slide. What's the story? Que história? Wait a minute. Go back one. Vamos voltar. We jumped to verse. There. Aí. Comes from Exodus 4. Vem de Êxodo capítulo 4. What happened here? O que aconteceu aqui? God revealed himself at the burning bush Deus revelou a si mesmo através da sarça ardente to Moses. para Moisés. And God said to Moses, E Deus disse a Moisés: Moses, Moisés, my people are in slavery back in o Egypt. meu povo está escravizado no Egito. So I'm sending you Então eu estou enviando você to Pharaoh. para o faraó. Pharaoh was the political leader Faraó era o líder político, of the basically of the superpower of all nations at that time. basicamente que era o superpoder de todas as nações da época. And Moses E Moisés grew up in Egypt cresceu no Egito. and had fled many years before. E ele fugiu de lá muitos anos antes. Pharaoh was trying to kill him. Porque o Back then. faraó estava tentando matar ele. So when Moses hears God say this, Então, quando Moisés escuta Deus dizer isso, Moses, this is not good news. para Moisés não foi boa Go to notícia. Pharaoh. Ir ao faraó. He says, as soon as Pharaoh sees me, I'm a dead man. Se o faraó me ver, eu sou um homem morto. So God helps Moses Então Deus ajudou Moisés, because he's full of fear and doubt. porque ele estava cheio de medo e dúvida. So God says, what's in your hand? Então Deus disse a ele: o que tem aí na tua What's mão? this staff? E tinha ali um cajado, um bordão. So God says, throw it on the ground. Então Deus disse a ele: jogue isso no chão. And what happens? E o que aconteceu? Turns into a serpent. Isso se transformou numa serpente. And it says Moses fled from E é it. dito que Moisés fugiu dali. Danger, stay away. É perigoso, fique longe. But then God speaks to him again. Mas então Deus falou a ele de novo: No, don't stay away. não fique longe. Stretch forth your hand Estenda a sua mão and take up the serpent. e pegue a serpente. The same phrase Jesus A used. mesma frase que Jesus usou. Take up serpents. Pegue as serpentes. Moses had to make a decision. Moisés tinha que fazer uma decisão. His mind was saying, stay away. Os seus olhos estavam dizendo: fique longe. But God says, no, go take Mas it. Deus estava dizendo: vai e pegue. So he had to make a decision. Então ele fez uma decisão, tomou uma decisão. Thankfully, he obeyed the word of the Lord. Graças a Deus que ele obedeceu ao Senhor. And when he grabbed the serpent, E quando ele pegou a it serpente, became a rod in his se hand again. transformou de novo num cajado na sua mão. And at that moment, he E learned naquele something. momento ele aprendeu uma He coisa. learned Ele aprendeu that if God could protect him que from se that Deus serpent on poderia the ground, proteger ele daquela serpente no chão, God could also protect Deus him também poderia protegê-lo from the real serpent he da was afraid real of. serpente que era o faraó. This political leader, Aquele líder político, Pharaoh. aquele faraó. And you may not realize this,
E agora ele But percebe the isso. crown on Pharaoh's head Você talvez não perceba was isso, just mas this- a coroa que o faraó was usava just this big serpent tinha head. uma grande serpente na cabeça. So it was clear to Moses the Então connection. foi muito claro para Moisés a conexão com essa história. So Moses goes back to Egypt. Então Moisés volta para o Egito And God uses him to liberate e people Deus from slavery. usa ele para libertar o povo da escravidão. This was a political problem Isso era um problema político, by bad government, por um mau governo, bad policies. por políticas más. And God had to use a man to change that. E Deus queria usar um homem para mudar isso. And you can't change that just by having a prayer E meeting. você não pode mudar uma coisa só por estar do lado de fora. You have to go to Pharaoh. Você precisa ir até o You have to faraó. go into politics Você precisa entrar na política in order to change it. e mudar isso. The serpents are happy if Christians will stay out of As politics. serpentes estão felizes se o cristão ficar do lado de fora da There are política. many serpents in Brazil Tem muitas serpentes no Brasil, in the politics. na política. And they would like for us to stay out. E eles gostariam que So nós they ficássemos do can lado de do fora. what they want to do. Então eles podem continuar But when- fazendo o que eles querem But when fazer. Christians go into Mas that, quando os cristãos the entram lá, serpents start as to squirm. serpentes começam a se mexer And mais. God begins to change the E nation. Deus começa a mudar a nação. Hallelujah. Aleluia. So Jesus was saying, we've got to change politics of Brazil. Então Deus está dizendo como nós vamos mudar a política do Brasil, Jesus diz. Amen? Amém? Next slide, please. Próximo slide, por favor. There's three main ways we do that. 3 formas que nós podemos mudar isso. 3 Limit the- formas principais. Limit the power that we give to government. Um poder limitado que nós dermos ao governo. Then get good people into government positions. Colocar boas pessoas em posições de governo. And sometimes speak out in opposition to bad government. E algumas vezes falar, proclamar em oposição a um mau governo. Resist Resistir bad leaders. líderes maus. This is how Christians have done this throughout the history of Christianity. E é isso que os cristãos têm feito através da história do cristianismo. Next slide, please. Próximo slide, por favor. By the way, I'm traveling to many countries. A propósito, eu tenho viajado para muitos I've been países. to about 20 countries of Latin America. Eu fui já a 20 nações na América Latina. You may not realize this, Talvez você não perceba isso, but God is raising up Christians in government, politics, like never before in mas history. Deus está levantando cristãos no governo e na política como nunca antes na I'm história. working with so many Christians. Eu tenho trabalhado com muitos They're cristãos going in there and taking the que serpents. eles entram lá e têm pegado as serpentes. Hallelujah. Aleluia. God is changing the nation. Deus está mudando nações. You may not hear it in the news, Talvez você não escute isso no noticiário, but I know about all of this. mas eu sei sobre tudo It isso. is really encouraging. E é realmente The encorajador. kingdom of God O is reino rising. de Deus está se levantando. The God's kingdom team is getting in the game. A equipe do reino de Deus está entrando no They're jogo. starting to change the Está nation. começando a mudar as nações. Hallelujah. Aleluia. Last sign. Então, o último sinal. Next slide, please. The last sign. Último sinal. Jesus said, Jesus disse, another indicator outro indicador, that you're changing your nation que você está mudando uma nação. is when you help the people of Brazil to lay hands on their sick. É quando você ajuda o povo do Brasil a impor as mãos sobre os I doentes. believe this is talking about social transformation. E eu creio que isso está falando sobre transformação social. It's not so much personal healing. Não é somente sobre cura pessoal. This is about healing the nation. É sobre curar a nação. Next slide, please. Próximo slide. You probably know this Bible verse. Talvez você provavelmente você conhece esse versículo. God promised, A promessa de Deus, se o meu povo will humble themselves and pray humilhar a si mesmo e orar, and seek my face e buscar a minha face, and turn from their wicked ways, e se converter dos seus maus caminhos, then I will hear from heaven, então eu escutarei dos céus, forgive their sin, perdoarei o seu pecado. and then what else? E o que mais? He'll heal the land. Ele curará a He'll terra. heal the nation. Ele curará a nação. You see, it's not just
individuals that are sick. Veja, não é só sobre indivíduos The que estão doentes. nations are sick. A terra, as nações estão And the doentes. church has to get involved E a igreja precisa se envolver to bring healing to the para nation. trazer cura à nação. What does this involve? E o que isso envolve? 3 things I'll mention. 3 coisas que eu quero mencionar. Next slide. Practical medical care is one way. Então, o cuidado médico na prática, Also, other practical rescue and aid for people that are, ou outras práticas de resgate, ajuda às pessoas em perigo. and also reconciliation, Também reconciliação, bringing people together. trazer as pessoas à reconciliação. When a marriage is broken, Quando um casamento está and a rompido, husband and wife are separated, quando um marido e uma esposa estão se separando, there's a family that needs healing. há uma família que precisa de cura. Hallelujah. Aleluia. Governments don't know how to heal that. Os governos não têm que estar curando isso. Politicians can pass a law, Os políticos não têm como aprovar uma lei but they can't heal a marriage. para que possa ser curado um casamento, But the church can do that. mas a igreja pode fazer isso. Hallelujah. Aleluia. Healing families. Curar famílias, Healing broken communities. curar comunidades quebradas. Sometimes people are divided in the city Algumas vezes as pessoas estão divididas na or cidade the nation ou na nação because of discrimination. por causa de discriminações, Injustice. injustiças. People mistreat each other, As pessoas começam agora a ter problema uma com as outras, maybe because of racism ou por causa de racismo, or whatever. que for. Sometimes nations are divided. Então, algumas vezes as nações estão divididas Maybe they've even had civil war sometimes. e inclusive chegam a ter guerras civis. The church is called to heal nations. A igreja é chamada para curar as nações. I want to give one final story, E eu quero te dar uma história final. and then I'll finish. Então nós vamos terminar. Many years ago, Muitos anos atrás, I had a chance to go to South Africa. eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul. Next slide, please. Próximo slide, por favor. This was when South Africa had some very bad problems. Isso foi quando a África do Sul tinha problemas muito ruins. They had laws that really mistreated the majority of people. Eles tinham leis que realmente ofendiam a maioria das pessoas. The white minority had A all the power, minoria branca tinha todo o poder. but 80% of the nation were blacks and coloreds. Mas 80% da nação era de cor preta, que não era branca. But they really had no power. Mas eles não tinham nenhuma They couldn't influência. vote. They Eles não couldn't- podiam nem votar. They couldn't get any job they wanted. Eles não podiam ter o trabalho que queriam. Only certain ones. Somente alguns. They couldn't use the same bathrooms or Eles não conseguiam usar os mesmos banheiros, public beaches. as praias públicas. And it created deep pain and resentment. E isso criou uma grande dor, profunda dor e ressentimento. Sometimes violence happened. E algumas vezes a violência acontecia. People angry trying to change this. Pessoas iradas começaram a tentar mudar isso. Nelson Mandela, Nelson Mandela, he led a resistance. ele liderou uma resistência, But he was arrested and put in prison. mas ele foi colocado na prisão. And there was a sense of hopelessness Então parecia um ambiente sem esperança, and anger e cheio de and ira fear. e com medo. The nation was broken and divided. A nação estava quebrada e dividida. Nobody knew Ninguém sabia how to fix it, como resolver isso. or they were afraid. Ou eles estavam com medo. I went there E eu fui lá. and was able to see the conditions for myself. E eu tive a oportunidade de ver as condições por mim mesmo. I went into the home of this black pastor Eu fui dentro da casa de um pastor negro, in this black neighborhood, numa comunidade negra, which no whites ever go. aonde nenhum branco podia entrar. Even the police were afraid to go into those neighborhoods. E inclusive eles tinham medo de entrar nessas vizinhanças. But I went there because I wanted to see. Mas eu entrei lá porque eu queria ver a situação. And so we were in the house. Então quando eu entrei na casa, With this one black pastor and another black pastor. tinha 2 pastores negros ali. As we were just talking about
the conditions. E nós estávamos somente falando sobre aquela condição de vida. Both of these black pastors began to cry. E ambos os pastores começaram a chorar. I didn't understand why they were crying. E eu não entendi por que eles estavam chorando. I was really worried. Eu estava realmente preocupado. I must have said something wrong. Será que eu disse uma coisa errada? I've hurt them somehow. Será que eu machuquei de alguma forma? I was concerned. E eu estava preocupado. But finally, when they composed themselves, Então, finalmente, quando eles se recompuseram ali, they explained, no, you didn't do anything wrong. eles disseram, não, você não fez nada errado. No, just the opposite. É justamente o contrário. They said, we've never had a white man in our home. Nós nunca tivemos uma pessoa branca na nossa Just you casa. being here. E você agora está aqui. These tears are tears of healing. E eram lágrimas de cura. God is healing us. Deus está nos curando Where we've had this pain. daquilo que nós tínhamos como uma dor. Now, I didn't know that was going to happen. E eu não sabia disso que estava I was just acontecendo. trying to learn. Eu só estava lá tentando aprender. But I was willing to go where other people were afraid to go. Mas eu estava disposto a ir aonde outras pessoas tinham medo de ir. Step over some cultural barriers. Colocar o pé do lado de lá de uma barreira cultural. And God used me to bring healing. E Deus me usou para trazer cura. Hallelujah. Aleluia. A little while, amen. Praise God. Amen. A little while later, Um tempo depois, a black pastor called me up. pastor negro me ligou I was back in the United e eu já States. estava de volta nos Estados Unidos. And he said, everything is changing. E ele disse, tudo está mudando. He said, God did a miracle. Deus está fazendo um milagre. The president decided to change the laws O presidente decidiu mudar as leis and let blacks and coloreds vote. e deixar agora que todas as And he pessoas let de outras, Nelson Mandela out de of outras prison. cores votassem. E He Nelson said- Mandela foi solto. So this black pastor said, Então esse pastor negro he disse, said, we're soon going to be running the nation. nós agora estaremos vendo a nação avançar. The blacks will be in power. Os negros também terão He poder. said, but we need to train them. Nós precisamos ser He treinados. said, so come back to South Africa. Ele disse, por favor, volte à África He do says, Sul. and I'll organize this meeting. E nós vamos organizar as reuniões. And the future leaders for the nation. E os futuros líderes da He nação, says, and you can train them. você precisa And treiná-los. this is an old picture, hard to see. Então essa é uma But velha foto difícil de ver. This is the training we did Esse é um dos treinamentos que for nós thousands fizemos of leaders. para milhares de líderes. And they, soon after this, E logo depois the disso, election happened. a eleição veio And Nelson Mandela became president. e Nelson Mandela se tornou And presidente. this new government E started. agora um novo governo começou. But you know what? Mas você sabe o quê? On the day of when they took power, Quando ele assumiu o poder, the whole nation was worried. a nação inteira estava preocupada. Everybody was like holding their breath. Todos estavam como se prendendo o ar. What's going to happen? O que vai acontecer agora? Once they get power, they're going to take revenge? Será que agora que aqueles que tinham poder vão querer uma revanche? Is it going to be civil war? Será que vai ter uma guerra civil? But you know what happened? Mas você sabe o que aconteceu? You know, when we had this training, Quando nós tivemos esse one treinamento, of the main things we did, uma das principais coisas que nós I mean, fizemos, we talked about transformation of the nation. sim, nós falamos sobre a transformação da But nação, especially we talked about mas especialmente nós falamos sobre healing the nation, curar a nação, reconciliation. reconciliação. How do you do that? Como fazer isso? And we trained people how E to do nós it. treinamos as pessoas como fazer isso. And so Então, when the blacks took power, quando os negros foram ao poder, there was no violence. não houve violência. It shocked everybody. Isso chocou todos. Nobody believed that was possible. Ninguém acreditou que isso seria possível. But instead of violence, Mas ao invés de violência, there were meetings all over South Africa. começou a haver novas reuniões em toda a África do Sul, There were reconciliation meetings. de reuniões de reconciliação, Were led by the people we trained. que foram lideradas pelas pessoas que nós And treinamos. people came and they confessed E their as previous pessoas, crimes. vinham e confessavam os seus erros do passado. Blacks against whites, whites against blacks. Os negros contra os brancos contra os negros. And it was ugly to listen to these crimes. Era até
horrível de ouvir aquilo. It was ugly. It was painful. Isso era doloroso. But God brought healing, Mas Deus trouxe cura, forgiveness. perdão. God healed that land. Deus curou aquela nação. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louve a Deus. What a miracle it Que was. milagre. A few years later, Então, alguns anos mais tarde, some members from the parliament of South Africa alguns membros do parlamento da África do Sul came to the United States vieram aos Estados Unidos and to meet with me and give me this award, e me encontraram para me dar essa condecoração, just to thank me for helping. apenas para me agradecer por ter There ajudado. were many others helping. I wasn't Tiveram the muitos only one. outros que ajudaram, não foi eu só. And you know, the history books, Então você sabe, os they give a livros, lot of credit to Nelson Mandela, os livros de história vão dar muito crédito assim pro Nelson Mandela, which he did important things. que ele tem um papel importante que ele But fez, really, mas realmente it was the church foi a igreja that did that miracle. que fez aquele milagre. And whenever I look at this in my office, Cada vez que eu olho para isso que está no meu escritório, it tells me isso me diz: the church a igreja can heal the nations. pode curar as nações. Hallelujah. Aleluia. There's the proof. Essa é a prova. Hallelujah. Aleluia. Maybe you won't be involved in some big thing like that. Talvez alguns de vocês serão envolvidos em coisas grandes como esta, But maybe God wants to use you mas talvez Deus queira usar você to bring healing in your family. para trazer cura na sua família. Maybe healing in your school. Talvez cura lá na sua escola, Maybe there's violence, division there. aonde há violência, divisão lá. To bring healing in your neighborhood. Trazer cura lá na sua vizinhança. That's where it all starts. É assim que tudo começa. You don't have to think about the nation. Então você não precisa somente pensar sobre toda a nação. Just look around where you are. Comece a olhar ao redor de onde você está. But here's what it takes. E é isso, o que custa isso? You have to lay hands on it. Você precisa encostar as mãos nisso. You have to touch Você precisa tocar the pain. a dor. You have to touch Tem que tocar people that are hurting as pessoas que estão machucadas to see healing. para ver a cura.